Oi, oi, gente, bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Eba! Gente, eu vim falar hoje no vídeo pra vocês sobre como as pessoas influenciam na nossa vida, tanto pro bem quanto pro mal, né? Então eu vou falar um pouco da minha trajetória. E se tiver adolescente, criança, porque eu sei que muitos adolescentes e crianças assistem nossos vídeos, né, devido a Manu. E isso também é uma dica para as crianças e para você também que é adulto como eu, que acha que acabou e que é o fim e não, gente, o fim é só o começo, tá? Então eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês. Como que as pessoas influenciaram na minha vida, né? A gente vive de influências, a internet influencia a gente. Nós, hoje, criadores de conteúdo, somos influenciadores, né? E o meu canal é feito para poder influenciar você a mudança de vida, a acreditar que não existe vitimismo, você não é vítima, você não é não, é que você pode vencer, porque eu tô vencendo, gente. Então vamos lá, tá? Como as pessoas influenciaram na minha vida. Vou falar sobre a vida profissional, tá bom? Eu sempre fui uma pessoa que fui esforçada de querer trabalhar, mas não era porque eu queria, porque eu precisava trabalhar, eu precisava mudar de vida. Eu não tinha mãe para me sustentar, eu não tinha pai para me sustentar, então eu tinha que trabalhar. Então a vida me forçou, a vida me empurrou isso, eu fui escolhida para ser assim. E eu fui vivendo isso na minha vida. Fui trabalhar de carteira assinada, meu tio arrumou um emprego para mim na empresa chamada Pauliceia, que era uma distribuidora, que era da Nissin Lamen, Nissin, né, que era Ioki também, Sustagem, nossa, gente, Deus sempre me colocou em lugares muito bons, que eu tinha oportunidade de comer essas coisas, assim, que era cara, né, pra mim, que eu não podia comprar na época. Sustagem, hoje em dia, eu não sei, deve ser uns 16 reais. Então, eu tive acesso. Também Hershey's, muitos negócios muito caros, assim, né? Que na época as pessoas não podiam comprar, mas eu consegui. Não, meu tio me colocou nessa empresa, né? E eu fui trabalhar lá. Então, vamos lá. Como que as pessoas influenciaram a minha vida dali? Ali tinha uma moça chamada Everalda, que eu olhava pra ela assim, eu falava assim, gente, um dia eu quero ser igual a ela, porque eu achava muito chique ela ser chefe de todo mundo, e eu achava muito chique ela ter um carro e ela ser chefe também em outra empresa. Então ela era responsável por duas empresas, que era do mesmo lugar, as duas era Pauliceia, mas uma era aqui em Duque de Caxias e a outra era em Rio Bonito. Então, às vezes, dia da semana que ela tinha que ir pra Rio Bonito, dirigindo. Eu achava que no máximo era doida pra ir com ela um dia, né? E eu achava legal, então eu falava assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. E eu perguntava as coisas, né? Então, assim, naquele lugar, todas as pessoas que trabalhavam lá tinham faculdade. Tinha um moço que era de ciências, o Charles, era de ciências contábeis. Até a recepcionista fazia faculdade. Ela fazia administração, a recepcionista. Tinha a Patrícia, que era chefe do RH, né? Que tinha faculdade, óbvio. E todo o pessoal lá tinha uma faculdade. Eu falava assim, poxa, eu quero um dia fazer uma faculdade, né? Só que, gente, entrou uma pessoa que não era do bem na minha vida. Então, com essa pessoa entrando na minha vida, eu perdi totalmente aquela esperança de um futuro melhor, né? Não culpa da pessoa, a culpa foi minha de ter permitido essa pessoa que não tinha futuro nenhum, no entanto que não é vivo hoje, então não tinha futuro nenhum e entrou na minha vida. E eu tô falando aqui porque eu sei que tem adolescentes que me escutam. Então assim, quando você vê alguém que tá fazendo tudo de errado, que faz coisa que seu pai não pode ouvir, que sua mãe não pode saber, que você precisa esconder, isso é errado. Então, se afasta, sabe? Fala assim, ó, amigo, amiga, faz o que é certo, não vai dar ruim pra você. Eu tô saindo fora porque não vai dar certo. E eu sei que Deus, ele foi me guardando, né? Nessa fase difícil, nessa fase complicada, rebelde da minha vida. E hoje, né, eu sou encarregada da minha empresa, né? Querendo ou não, aquilo que eu olhava que a Everalda fazia, hoje eu consigo fazer, hoje eu tô tentando melhorar, né? Estudando. E às vezes eu fico parando pra pensar, acho que é tarde. Eu tenho 36 anos. Mas, gente, nunca é tarde. Tem gente que começa uma faculdade com 50 anos. Eu pretendo, né,
voltar pra faculdade. Eu tentei entrar no direito. Assim que eu comecei a tentar endireitar minha vida, eu tentei entrar no direito. Mais uma vez, eu permiti que uma pessoa entrasse na minha vida e destruísse meus sonhos. Então, eu fiz nem um período de direito e saí da faculdade, porque eu conheci uma pessoa lá também na faculdade que, enfim, não era legal, totalmente tóxico, meio pirado da cabeça e saí da faculdade, né? Consegui com tanto esforço, paguei com tanto esforço e saí da faculdade. Então, as pessoas influenciam, gente. Quando a gente vê uma pessoa que é muito problemática, se afaste. A Bíblia, vou tentar colocar o textozinho aqui, mas a Bíblia fala que a gente não tem que andar com pessoas briguentas, né? E a Bíblia ensina a gente a viver. Então, hoje eu tenho como base na minha vida a Bíblia e olhar pessoas, ver pessoas, entender um pouco sobre psicologia, entender como funciona o cérebro humano, né? Como funciona, porque a gente olha e vê nitidamente alguns sinais, porque é estudo, né? Neurologia, enfim, é estudo, né? Apesar de que não é a área que eu quero exercer, tá? Eu quero me formar em psicanalista, mas para eu estudar pessoas em qualquer lugar que eu trabalhar, entendeu? E mais o que? Então, mais da minha vida também passaram muitas pessoas que foram exemplos de muita coisa pra mim. Então, eu passei a pensar de trabalho para ser dessa forma, com a Everalda. E sobre família, né? Eu não cresci com aquela casa margarina que é pai, mãe, filho e aquele café da manhã lindo. Eu não cresci. Machucou? Cortou? Ah. Eu fiei dois Que susto! Eu fiei 2 dedos aqui. Ah, tá. Que susto. E eu não cresci numa casa assim, então meu sonho era ter uma casa assim. E eu conheci uma amiga no trabalho, a Noemi, que ela trabalhava, a gente trabalhava na Atento juntas. Era telemarketing. E eu conheci a Noemi lá. Quer dizer, quem me indicou esse serviço para me inscrever foi minha prima Fernanda. Aí eu fui fazer as seleções lá com a mãe da Fernanda, que é minha tia. E na seleção minha tia não passou, eu passei e fiz até o final. E conheci a Noemi, porque a gente andava pro trem juntas, se eu não me engano. E a gente fez uma amizade, eu fazia cabelo, porque essa outra pessoa que eu conheci na faculdade fazia cabelo, me inspirou a ser cabeleireira, né? E eu fui pra casa dessa minha amiga pra começar a fazer cabelo dela, das tias, enfim. E lá eu conheci uma família, que era a tia dela, Rízia, que ela tinha ela, o marido e o casal de filhos, né? E eu olhava assim a simplicidade dela, sabe? Ela é um doce. A irmã dela é freira, eu conheci uma freira, gente. Tipo assim, umas coisas bem loucas assim, que eu nunca imaginei na minha vida. E eu via aquela família e falava assim, caramba, esse pessoal, né? Eu vim de uma vida ruim, meio errada. E tem como montar uma vida direita, uma vida de marido, filho e tal. E dali eu comecei a sentir que eu já tinha aquele desejo no meu coração, mas eu comecei a ver assim, não, cara, pode acontecer. Eu posso ter uma família assim, por que não? Não olhando por inveja, querendo destruir o lar dos outros, mas eu olhava e achava tão lindo que eu queria. E nisso, hoje, graças a Deus, eu tenho essa família, né? Pretendo aumentar a família, se Deus quiser, né? Se Deus abençoar. Se for da vontade de Deus, eu vou aumentar a minha família, porque é meu desejo, do meu coração. Espero que seja o desejo de Deus também pra minha vida e pra vida da minha família. E essas pessoas me influenciaram também para coisas boas. E nisso, um pouco depois eu conheci meu esposo. Ano que vem nós faremos já 10 anos juntos. Temos uma filha de 5 anos. E hoje eu posso dizer que a minha vida está começando a andar, né? E sobre influência, entra também a parte que muitas pessoas têm me influenciado no meu crescimento. Por exemplo, hoje eu tenho vontade de ler. Hoje eu gosto de ler. Eu já gostava de ler e de escrever, mas eu não tinha essa coisa assim de, eu vou ler, vou... E hoje eu tenho uma amiga que se chama Natane, que ela... Natane. Que ela lê muito, ela é professora, né? Tem não sei quantas pós-graduação e ela lê muito.
Então, quando eu ia pra casa dela, às vezes ela nem conversava comigo. Ela ficava lá no livro dela, no aparelho lá que ela tem, que eu não sei o nome, e ficava lendo. Eu falei, poxa, ela é inteligente, né? Se ela gosta de ler, eu vou ler também. E eu passei a ler, então eu já finalizei um livro, já tô no segundo livro. Hoje eu tô lendo meu livro Virando a Própria Mesa, que eu passei no... Fui levar a Manu na escola, o livro, o moço me vendeu por R$2. Acho que ele olhou minha cara assim, ele falou assim, cara, essa garota não tem dinheiro. Tava passando perrengue e eu passei nessa livraria um negócio tipo um brechó de livro, não sei como que se fala. Aí eu fiquei caçando, falei, Senhor, tem que ter um livro aqui pra mudar minha vida, tem que ter um livro aqui pra eu ler, pra eu não me cansar de ler. E tinha esse Virando a Própria Mesa. Eu falei, é esse que eu preciso. É esse que eu preciso. Ele é de Ricardo Semler, ele é um best-seller, né? E eu falei assim, cara, e ele foi muito famoso nos anos 80, 90, entre essas épocas assim. Que é a época que eu nasci, né? Aí eu falei, nada melhor do que eu comprar um livro Virando a Própria Mesa, porque eu preciso virar minha mesa, né? Que seja pra jogar, bagunçar, mas eu preciso. E ele falou, R$2. Eu falei, então, eu não tenho R$2, mas eu posso passar aqui depois, vai entregar ao senhor. Eu consegui R$2 e comprei aquele livro. E li aquele livro, e aquele livro me fez chegar hoje no meu trabalho, porque na entrevista eu falei muito do livro, vi muitas dicas do livro. E eu falei assim, cara, eu preciso ser assim. Igual o Ricardo foi, eu preciso ser assim. E ali foi mudando. Hoje eu estou nessa empresa há uns 5, 6 meses. E aí eu voltei a ler o livro, porque eu coloquei outro na frente que eu precisava ler, né? Que era um mais espiritual, que eu tava precisando. E voltei a ler esse livro. E hoje, nessa empresa, minha patroa falou do Grupo Sebrae. E eu entrei também, fiz alguns cursos. Já tenho 3 cursos no Sebrae com certificado. Curso gratuito, que final de semana, quando eu fico em casa, eu leio. Então, o que eu quero dizer com isso pra vocês, gente? Não perca tempo assistindo coisas bobas que não vai influenciar a sua vida. Não perca tempo brigando com as pessoas, procurando fazer justiça própria. Esses dias eu escutei sobre isso e eu pretendo praticar isso na minha vida. E tudo que a gente passa na vida, que é coisas que vêm, tem coisas que a gente busca e tem coisas que vêm pra nossa vida. Então, quando é coisas que vêm de ruim pra nossa vida, gente, Deus permitiu. Deus permitiu e não é pra morte e não é pra nada de ruim. Por quê? A gente vê lá Jó, né? Jó era um homem íntegro, reto, justo, muitas qualidades. E Deus, o próprio Deus, foi lá e chamou o Satanás que estava caminhando e falou, olha ali, tá vendo meu servo? Ele é assim, 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 assim. Pode ir lá fazer tudo com ele, que ele mesmo assim não vai me negar. E Satanás falou com Deus, falou, claro que ele não vai te negar, porque ele tem uma família, porque ele tem isso, tem aquilo, aquilo outro. Então é óbvio que ele não vai te negar. Ele, não, então vai lá, faz tudo, só não toca na alma dele. E foi assim que Satanás fez. Ele mandou tudo, gente. Ele destruiu a vida dele. A única coisa que ficou foi a esposa. Mesmo assim, a esposa falou, amaldiçoa seu Deus e morre. Então, resumindo, nem tudo que é ruim, que acontece na nossa vida, é porque a gente procurou. É Deus provando a gente também, é Deus provando a nossa fé para levar a gente no nível mais alto. E depois, Jó teve tudo restituído em dobro. Então, é assim que Deus fez com Jó, é assim que eu creio que Deus vai fazer. Eu espero que ele retribua em mais do que o dobro, porque eu não tinha nada. Então, que ele traga pra mim muitas coisas, que ele me abençoe muito, muito, muito. E é isso, gente. Então, assim, cuidado com as pessoas que vocês andam. Vê se é pro bem, vê se são pessoas do bem, são pessoas honestas, são pessoas leais. Se não for, se for pessoa reclamona, se for pessoa que não é justa, se for pessoa que sabota as outras pessoas, se for pessoas que são fora da lei, se forem pessoas que falam muito mal dos outros, que desejam muito mal dos outros, se forem pessoas que são desonestas, se afaste, tá bom? Então, essa vai ser minha dica do vídeo de hoje. Beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Fui! Fui nada.